Eu saí para dar uma passeada agora à tarde e eu resolvi gravar um vídeo pro meu canal. Eu falei, por que não gravar contando um pouquinho do que está acontecendo comigo aqui. Gente, então hoje eu vivo os melhores momentos da minha vida, porque um dia eu decidi ouvir o Senhor e obedecer a Ele. Teve uma época na minha vida que eu estava passando por um momento muito difícil, que qualquer hora dessa eu vou contar para vocês o processo que eu tive que passar para estar aqui hoje, para estar vivendo o que eu vivo hoje, aqui em Santa Catarina, onde eu moro agora. Foi um processo muito difícil, não foi fácil, mas em tudo o Senhor me deu graça, em tudo o Senhor me conduziu. E hoje eu posso dizer que eu vivo a plenitude no Senhor por conta de uma decisão, de uma obediência. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estava passando por um momento de muita confusão, de muita luta, de muitas vozes na minha mente, muitas vozes mesmo, tinha vozes o tempo todo falando comigo. E eu perguntei para o Senhor, né? Fiz uma pergunta para o Senhor. O porquê que estava acontecendo aquilo, né? Que estava acontecendo comigo. E qual era a direção. Que Ele me ajudasse a encontrar o caminho. E nesse dia o Senhor me levou para um canal. Eu fiz a pergunta para o Senhor e Ele me respondeu. Ele me levou para um canal, onde nesse canal o Senhor falou comigo, literalmente. Ele não falou comigo assim, ele falando comigo, mas através da boca do dono do canal, ele falou comigo. E ele usou aquele rapaz para falar comigo. E ele falou bem assim: fica aqui hoje, fica aqui comigo, fica aqui um mês comigo, que eu vou te mostrar, que eu vou te ensinar, que eu vou te direcionar. Daqui um mês você vai ver aonde você vai estar. E eu peguei aquilo para mim, né? Tomei posse e falei, não, é aqui que eu vou ficar. E ali o Senhor foi me conduzindo. O Senhor foi mostrando os meus traumas. O Senhor foi me conduzindo, me levando para lugares que eu nem imaginava. Nem nos meus piores momentos eu imaginava. Ali Ele me apresentou Jesus. De uma forma que eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. E eu fui ouvindo a direção do Senhor. Comecei a obedecer, porque só através da obediência que Ele vai dando. Quando a gente obedece os pequenos passos, pequenos comandos, Ele vai colocando passos maiores, e a gente vai caminhando, Ele vai, venceu esse, obedeceu esse, venceu esse, agora eu vou te colocar em outro comando, vou te dar um outro comando. E o Senhor foi me dando pequenos passos, e eu fui obedecendo os pequenos passos, né, os pequenos comandos dele. E hoje eu vivo não totalmente do jeito que eu quero ainda, né? Nem da forma que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Mas já é uma grande conquista, uma grande vitória o que o Senhor fez na minha vida. Por causa de obedecer pequenos comandos, hoje eu estou vivendo algo grande no Senhor. E eu sei que Ele tem muito mais ainda para mim, algo muito maior. Mas para Ele me dar o algo muito maior, eu preciso continuar em obediência. Eu preciso continuar ouvindo a voz dEle. Eu preciso continuar entendendo as direções dEle. Seguindo as direções dEle. E aos poucos o Senhor está me mostrando, está me direcionando, está me levando para outros lugares, para viver novas coisas. E aí eu parei aqui para gravar esse vídeo para vocês. E eu vou contar para vocês um testemunho do que eu vivi no Senhor quando eu decidi obedecer o Senhor. Vou sentar aqui porque passa muita gente ali, eu não quero que as pessoas apareçam no meu vídeo. Então, uma vez eu estava na minha casa e eu sempre quis, né? Depois que eu cheguei nesse canal, eu comecei como que eu posso dizer? Eu comecei a modelar a vida do casal desse canal. Então, assim, eles são exemplo de vida, eles são exemplo pra gente seguir, porque eles são pessoas que vivem verdadeiramente a vida do Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero viver essa vida, eu quero viver isso que eles vivem, eu quero, sabe, ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. E eu sei que eles podem me mostrar isso, me ensinar
me levar para onde o Senhor quer que eu vá. E eu peguei como modelo esse casal. O rapaz, que eu não vou falar o nome, depois eu falo, né? Agora eu não vou falar. E a esposa dele. Tanto é que hoje ela é minha mentora, né? Ele também é o meu líder espiritual, posso dizer. Porque através da vida deles, eu descobri coisas que eu nem imaginava. Aí a importância de você obedecer o Senhor. De você ouvir a voz dele e falar, não, eu vou obedecer. E eu aprendi, porque eu via, ela falava que ela começou a obedecer nos pequenos passos. Ele dava um comando e por mais estranho que aparecesse, ela obedecia. E aí ela ia, fazia aquilo ali e Deus dava outro comando para ela e ela obedecia. E aí ela começou a entender, ela começou a ouvir o Senhor diariamente, assim. E hoje ela vive uma vida com o Senhor que é extraordinário que ela vive. E eu falei, Senhor, eu quero viver isso. E o Senhor falou, então tá, você quer viver isso? Então você vai aprender. E ele começou a me ensinar. E um dia eu estava orando lá na minha casa. Isso era umas 10 horas da manhã. E aí, antes de eu vir para onde eu moro agora, em Santa Catarina, eu morava numa cidade que era muito quente. E era umas 10 horas da manhã de um domingo. E eu estava orando e o Senhor falou para mim assim, vai em tal lugar. Eu falei, Senhor, mas em tal lugar a essa hora? Não, eu falei, não vou agora não, eu vou depois do almoço, que vai estar mais fresquinho, né? E ele disse assim, vai agora, eu quero que você vá agora. Eu, tá bom. Sem entender, eu comecei a me arrumar rapidinho. Falei, não, se... Aí na hora me veio aquela percepção assim, né? Aquele discernimento. Eu falei, se eu estou buscando obedecer o Senhor para mim seguir as direções dele, para me ouvir as direções dele, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer as coisas que ele quer que eu faça. Falei, tá bom, Senhor, tá bom, eu vou agora. E comecei a me arrumar, né? Isso era umas 10 para 11 horas da manhã. Comecei a me arrumar, me vestir ali, aí ele... Falei, pronto, eu tô indo. Aí ele falou, agora pega um caderno e uma caneta. Eu, tá bom, Senhor, vou pegar um caderno e uma caneta. Peguei um caderno e uma caneta, uma cadernetinha que eu tenho em casa, peguei a moto e saí na rua assim, um sol quente. Eu falei, meu Deus do céu, e eu vou nesse sol quente, né? E na hora assim eu falei, não é coisa do Senhor. Isso não é o Senhor que tá falando comigo. Não pode ser, isso pode ser coisa da minha cabeça. Eu falei, não, mas não é coisa da minha cabeça, não. Não, isso é coisa do Senhor, se eu vou crer e vou. E quando eu liguei a moto e eu comecei a sair, o Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor começou a me levar no meu passado, começou a me mostrar coisas que eu tinha orado, coisas que eu tinha buscado lá no começo do processo por qual eu estava passando. E ele começou a me ministrar e eu comecei a chorar, e fui seguindo, né? Na moto, chorando, o Senhor falando no meu coração. Chorando e ele falando no meu coração e eu lembrando das vezes que eu orei, das vezes que eu falei. E o Espírito Santo me lembrava mesmo, assim, lembra que você orou isso, você pediu isso, e eu orando e chorando, falei, Senhor, é o Senhor, não tem como, é o Senhor. E eu fui, cheguei nesse lugar, falei, Senhor, estou aqui. Ele falou, não é aqui, é mais ali. Aí eu virei a moto e fui. Na hora que eu cheguei, numa praça muito linda que tem lá na cidade onde eu morava, e tinha o Coliseu. Na hora que eu olhei aquele Coliseu, assim, ele me falou, filma. Aí eu filmei aquele Coliseu, aquela porta gigante, assim, eu pequenininha, sabe? Naquela porta do Coliseu, assim. Aí eu falei, nossa, que lugar maravilhoso, eu fiquei deslumbrada. Eu nunca tinha olhado aquilo lá, já tinha ido ali, mas nunca tinha olhado de frente aquilo ali, assim. Aquela porta, sabe? Aquele negócio gigante, aquele lugar maravilhoso, assim, mais lindo. E eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu filmei, aí ele pediu pra mim sentar, eu sentei. E aí tava ventando muito, né? Era um horário de 11 horas para meio-dia, que é o tempo que eu cheguei lá. E não tinha ninguém na praça. É uma praça muito linda que tem na cidade, um lugar muito bonito. Um lugar assim, sabe? Onde vai muita gente. Naquele instante não tinha muita gente lá. Não tinha muita gente não tinha ninguém, na verdade. Tinha 1 ou 2, 3 pessoas. E aí eu comecei a olhar pro céu e tava ventando e o Senhor começou a falar comigo através da natureza, através das árvores, do vento. E foi um momento muito lindo.
Eu só fiquei ali contemplando o Senhor. E eu comecei a chorar, assim, falei, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E eu comecei a escrever todas as coisas que aconteceu comigo. Eu comecei a escrever, falei, eu não sei o que é, porque o Senhor me trouxe até aqui. Mas eu sei que algum motivo tem. E eu comecei a escrever, tá tudo escrito lá no meu caderninho, lá em casa. E eu fiquei, falei, nossa, como o Senhor é lindo. E eu fiquei ali contemplando aquele lugar. E eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, que experiência, que experiência, que experiência. E a gente sabe quando é o Senhor. E quando é o Senhor, a gente não se contém. O choro vem, não tem como. A presença do Senhor, ela é muito forte. Quando o Senhor, quando a gente sente a presença dele, a gente não consegue ter uma reação. Não consegue ficar sem chorar, não consegue ficar sem rir. Sabe, é algo muito, muito sobrenatural, é algo sobrenatural. E eu tô vivendo isso com o Senhor. E depois eu vou contar mais e mais coisas. E se vocês quiserem que eu conte as coisas que eu tenho vivido com o Senhor durante 2 anos que eu estou passando por esse processo, e se vocês quiserem também saber do processo, de tudo que aconteceu na minha vida, coloca aí embaixo, coloca aí nos comentários, eu quero saber, que eu vou começar a falar para vocês. Eu vou começar a dar pequenos testemunhos aqui no canal, para vocês entenderem o processo que eu comecei lá no começo até aqui, as coisas que eu tenho vivido com o Senhor. Hoje eu moro num lugar maravilhoso, hoje eu moro num lugar lindo aqui em Santa Catarina, perfeito, onde o Senhor me trouxe através de uma direção, de uma palavra, e hoje eu vivo aqui. Estou passando por um processo ainda de mudança de algo que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu estou passando por esse processo. Eu sei que eu vou vencer esse processo porque o Senhor está comigo, e eu sei que é Ele, é o cuidado dele, é o tratar dele, é o que Ele quer fazer. E para o Senhor levar a gente para um outro nível, Ele primeiro Ele cuida, Ele sara, Ele limpa, Ele transforma, porque Ele não vai colocar um vinho novo num odre velho, né? Não tem como. Então é o processo que eu estou vivendo e está sendo muito lindo. E eu quero que as pessoas também vivam isso que eu estou vivendo. Eu quero que as mulheres vivam isso que eu estou vivendo, porque é muito bom você viver uma vida debaixo da direção do Senhor, andando debaixo da palavra dele, andando com ele, caminhando com ele, sendo direcionada, sendo guiada pelo Senhor. Então quem quiser ouvir um pouquinho mais da minha história, quem quiser ouvir mais testemunhos de que o Senhor, do meu passo de obediência em direção ao Senhor, comenta aí que eu vou estar gravando mais vídeos, tá bom? Por enquanto eu vou parar de gravar aqui porque já tá grande já o vídeo, mas é sobre isso. E comenta aí, comenta se você quer ouvir, deixa o seu like, se você gostar do canal se inscreva, que aqui nós vamos destravar junto, nós vamos caminhar junto. Eu vou falar as minhas experiências, e quem se identificar comigo e quiser viver o que eu vivo com o Senhor hoje, aqui é o canal, tá bom? Aqui é o lugar onde o Senhor está te conduzindo. Assim como o Senhor me conduziu para um canal, o Senhor está conduzindo você também para esse canal, tá bom? Beijos e até mais.